Eu não sei jogar futebol. E na videoaula de hoje vamos falar sobre origens do futebol, né? Aproveitando aí que começou a Copa do Mundo, é um tema aí que está bastante em voga, vamos falar um pouco sobre isso. Então o negócio é o seguinte, né? Tem diversas observações aí sobre a origem do futebol, só que nem todas elas são coerentes, né? Se você fizer um levantamento rápido aí pelo Google de origens do futebol, você vai achar uma série de origens de jogos de futebol, né? De jogos que podem ter dado origem ao futebol, né? Em povos muito distintos, né? Você vai encontrar entre os chineses, né? Eu acho que é a mais antiga referência de jogo com bola, né? Que se parece com futebol, você vai encontrar entre os chineses, né? Lá para o ano 3000 a.C. Você vai encontrar entre os astecas, você vai encontrar entre os japoneses. Só que o futebol, como a gente entende, né? Essa técnica de jogo que a gente joga hoje tem uma origem ali no mundo mediterrâneo, né? Naquela área da Europa, né? Então, apesar de existirem jogos mais antigos no Oriente, na América, esses jogos que vão dar origem ao futebol vão ter contato com os jogos no Oriente, com os jogos na América muito mais tarde, né? Então não dá para a gente estabelecer uma linearidade ali muito clara, né? Aliás, só para curiosidade, né? Quando eu estava fazendo levantamento, achei muita coisa interessante ali, né? Você vê ali, por exemplo, essa forma mais antiga chinesa, né? As primeiras bolas não eram bolas, eram cabeças decepadas de inimigos, né? Que não deveria ser um negócio muito confortável, né? Mas o futebol, como a gente conhece, ele tem algo parecido com isso, né? A origem dele é um treinamento militar. Então vamos lá, vamos traçar uma linha do tempo aí para entender, né, qual que seria essa origem, né? Possivelmente, né, a origem do futebol, como a gente conhece, é derivado de um jogo grego, né, que surgiu ali mais ou menos no século I a.C., chamado Epískios, né? Como que era o Epískios? O Epískios era um treino militar, onde existia ali uma bola, né? E não era uma bola como essa que a gente tem hoje, né? Uma bola inflada com ar, muito leve, né? Que quica. Era uma bola feita de bexiga de boi, né? Então você pegava a bexiga do boi e enchia de terra ou de areia. Percebe que a bola deveria ficar bem pesada, né? Você não ia meter um chute nela e ela ia sair voando por aí. Não, empurrar essa bola aí não era fácil, né? E você ainda deveria passar essa bola para outros jogadores da sua equipe. Como é que funcionava? Eram duas equipes, né? Na maior parte das vezes, né, um campo retangular com 9 jogadores numa equipe, 9 jogadores na outra equipe. O objetivo era você ir empurrando essa bexiga de boi cheia de areia ou cheia de terra até atravessar a linha no final do campo do adversário, né? E os adversários tinham que bloquear a passagem disso aí e você poderia jogar a bola para os outros participantes da sua equipe. Percebe que é algo bem parecido com o futebol, mas a ideia aqui parece mais até com um jogo de xadrez, né? Você tinha que montar uma estratégia para conseguir chegar ao ponto final, né? Carregando um elemento com os pés. E com as mãos, você fazia o quê? Você tentava desviar, né? Ou barrar o adversário. Então, era um esporte de bastante contato, né? Era um treinamento físico de combate militar mesmo. É você ficar atento aos seus aliados, aos seus adversários e conseguir arquitetar uma forma de
atravessar o campo inimigo, né? Eu falei que geralmente era por volta de 9 jogadores, porque em Esparta, por exemplo, uma polis grega muito mais militarizada, as equipes eram maiores e os campos também, né? As equipes tinham ali por volta de 15 jogadores. Vai ter uma pequena variação ali, né? Mas em média era isso aí, né? Bom, os romanos, né, quando vão lá e vão dominar a Grécia, vão observar esse Epísquios aí e vão achar um negócio bastante interessante e vão absorver, né? Vão pegar o Epísquios para si. Só que no Epísquios romano a coisa começou a ficar bem mais violenta, né? O contato físico ficou bem maior. Então, enquanto entre os gregos a ideia era muito mais deslocar o adversário ou bloquear o adversário, em Roma já permitia um contato físico mais grave, né? Agressões, socos, pontapés, né? Porque na guerra não ia ser um negócio tranquilinho, né? Na guerra o contato entre os adversários ia ser na base da porrada, né? E isso aí acabou se popularizando em Roma, mas como treino militar, né? E vai ter uma permanência tão grande que após as invasões bárbaras, né, vai ter a sobrevivência desse jogo, né, ainda como treino militar, que vai ter ali uma série de pequenas variações, né? Inclusive no nome, né? Você vai encontrar o nome Suli, né? Suli, ou o nome Harpastum, né? E o que era isso? De novo, treino militar, né? Só que essa versão do Suli ou do Harpastum, né, ela tinha duas equipes com objetivos distintos, né? Ainda existia uma bola, e ainda era uma bola pesada, ainda era uma bola cheia de terra, cheia de areia, né? Onde a mobilidade dela era pequena, você precisava de esforço para jogar. Só que agora você tinha duas equipes com objetivos distintos. Você tinha a equipe dos atacantes e você tinha a equipe dos defensores, né? Então, nesse sistema aí, você estava simulando uma invasão e o combate era bem grave, né? As equipes também eram grandes, eram 27 jogadores de cada equipe, né? Ainda com aquelas técnicas romanas de realmente descer a porrada no adversário, tanto que os jogadores lutavam com algum tipo de proteção no corpo para que não gerasse graves lesões. E ainda assim você tem registros, né, de grandes lesões e casos até de morte nessas práticas desses jogos militares. Bom, esse jogo que era da nobreza, né, que era de um treinamento para a guerra, vai acabar chegando ao gosto popular e vai chegar na Itália. Na Itália vai se desenvolver um jogo chamado de jogo de cálcio, né, que a tradução, né, não é assim muito fácil, né? Muitas vezes se traduz diretamente como jogo de cálcio, jogo de futebol, mas tá mais para coisa do tipo jogo do chute, né? Jogo da pancada com o pé na bola, obviamente. Bom, o jogo de cálcio, né, já tinha uma bola um pouco mais leve, né? A gente não tem muito registro se essas bolas realmente eram cheias de ar no começo, né? Mas a bola era mais leve, a bola tinha muito mais um movimento. Só que esse jogo já não era mais um treino militar, esse jogo já era um jogo popular, né? Aliás, o futebol se tornou popular justamente por isso, né? Que é um jogo que é fácil de jogar, você não precisa de muita coisa, você precisa de duas equipes, você precisa de uma bola e você precisa de duas coisas para fazer uma marcação de um espaço onde a bola deve passar. E esse era o jogo de cálcio, né? O jogo de cálcio era a imagem do inferno, né? Praticamente não existiam regras a não ser você tem que passar com a bola através das duas traves do campo adversário, né? O número de jogadores variava pra caramba. E onde que era jogado? Era jogado nas praças, né? E por ser um jogo muito popular, sempre atraía a gente. Se você já jogou futebol na praia, se você já jogou futebol na rua, você tem noção que a quantidade de jogadores e como se divide esses jogadores depende de quantas pessoas você tem. E se chegar mais gente, dá para agregar.
assim era o jogo de cálcio, né? Tinha lá gente de tudo quanto era origem, né, jogando, e poderia inclusive aparecer gente no meio do jogo. Quanto tempo durava o jogo? Isso era combinado antes, né? E geralmente estava ligado ao número de pontos marcados, né? Cara, isso era uma balbúrdia dentro das cidades italianas, né? Você imagina esse jogo sendo jogado nas praças, né, com uma agressividade terrível, e essa agressividade assim extrapolada pela característica da Itália, né? Porque a Itália, aliás, estou falando Itália aqui, mas não existia uma Itália unificada nessa época, né? Existia um conjunto de reinos, de repúblicas, né? Mas, vê, essa região, ela nunca teve feudalismo de verdade, né? Sobreviveu uma série de repúblicas, uma série de cidades, era um espaço urbano, né? A Itália era outro mundo dentro da Idade Média. E esse mundo urbano aí, existia uma manifestação política muito grande, né? Então, grupos ligados a alianças de comércio, a redes de produção, a corporações de ofício, a nobreza, né, vão fazer disputas políticas muito grandes, e isso acabava extrapolando dentro do jogo de cálcio, né? Então, quando essas pessoas se agregavam para poder jogar, era a razão para você poder extrapolar a violência e quebrar os dentes do seu adversário. Essas disputas ali geravam um grande pavor, né? Tanto que o rei Eduardo II chegou aí lá e proibir, né? Olha, não pode ter mais jogo de cálcio dentro do reino de Nápoles, né? Mas, cara, uma imposição desse tipo aí não vai fazer acabar com o jogo de cálcio, né? Esse jogo aí ele vai sobreviver em espaços mais afastados, né? Fugia-se da guarda quando a guarda chegava, e a própria nobreza vai ganhar gosto desse jogo e vai começar a fazer uma versão um pouco mais pacata. Tanto que a versão da nobreza tinha 12 juízes para evitar a violência. Então estavam lá os jogadores jogando e 12 juízes em volta regulando de, olha, não pode chegar tanto, né? Cartão vermelho para você, tira você do campo, né? Olha, o cartão vermelho estou acrescentando aqui, não existia isso, né? Existiam normas para evitar que a pessoa se matasse dentro daquele jogo. Lá no século XVIII, esse jogo bastante popular na Itália vai chegar na Inglaterra. E na Inglaterra ele vai começar a sofrer um tipo de sistematização. E aí a gente tem que ver o período, né? Século XVIII, século XVIII, época da Revolução Industrial, né? Quem é que vai adotar esse jogo, né? Quem vai adotar esse jogo vão ser principalmente as camadas operárias, né? Os trabalhadores ali dessa indústria nascente. Era uma tremenda válvula de escape. E lá na Inglaterra você começa a ter realmente sistematização, normas, regras, medida de campo, quantidade de jogadores, né, o que é falta, o que não é, né, como são cumpridas as penalidades, né, tudo isso vai se sistematizando e vai se espalhar pelo mundo, inclusive chegar no Brasil através dos ingleses, né? Os primeiros jogadores aí de futebol que vão trazer esse jogo para o Brasil vão ser ingleses, né? Principalmente os ligados à ferrovia. Tanto que o primeiro campo de futebol do Brasil, né, que aliás tem uma disputa desgraçada aí para dizer qual que é o mais antigo, mas possivelmente o mais antigo, né, tá na cidade de Santo André, periferia de São Paulo. Aliás, Santo André, minha terra, né? E não tá nem na área urbana de Santo André, tá na vila de Paranapiacaba, que é um espaço afastado, né, já colado ali na serra, né, que era o ponto onde o trem descia a serra até o Porto de Santos. Então, um local isolado no meio da mata, praticamente uma vila de operários da ferrovia, isolados do resto do espaço urbano, e que tinha um campo de diversão ali, montavam um campinho onde eles batiam a bolinha dele aos finais de semana, né, nos momentos de folga dele, para gerar entretenimento. Esse esporte tão popular aí, tão simples de jogar, que com qualquer coisa que role, qualquer chinelo para marcar os limites do gol já pode ser jogado, né, se tornou aí uma paixão mundial e que hoje estamos celebrando aí dentro da Copa do Mundo.
E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Essa é a Pranchette do Suetônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu nego, você deveria estar estudando.